warahmatullahi wabarakatuh, com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, junto com as nossas aulas semanais, que é estudos corânicos. Estudos corânicos. Nós pegamos nas aulas passadas a surata da abertura, a surata número 112, Qul huwallahu ahad, 113, Qul a'udhu bi rabbil falaq, e 114, Qul a'udhu bi rabbin nas. Falamos nas aulas passadas que o objetivo é estudar o Corão pelo começo. O começo por onde se começa a estudar. Não pegar da surata al-Baqarah até o final, mas do final do Corão até metade dele. Por quê? Porque foram as primeiras suratas a serem reveladas e elas tratam dos pilares da crença islâmica, os fundamentos da fé islâmica. Hoje, então, nós vamos falar de três suratas do Alcorão, que são a surata número 109, 110, 111. Vamos falar na surata Al-Kafirun, An-Nasr e Al-Masad. Surata dos incrédulos, surata do socorro e surata do esparto, como está traduzida na tradução do professor Samir Hayek. E vamos usar também a tradução do professor Helmi Nasr. Como eu comento sempre, é importante a pessoa ter mais de uma tradução do Alcorão, para melhorar também seu estudo, né, corânico. Bom, vamos lá? A surata Al-Kafirun, surata número 109. Essa surata é a ordem dos capítulos do Alcorão, é a surata de número 109. Porém, ela foi a 18ª surata a ser revelada no Alcorão. Na ordem do Alcorão está a surata número 109. Porém, na ordem da revelação é a surata número 18. Isto, por quê? O Alcorão, ele não foi revelado de uma vez só, nós sabemos. Ele foi revelado durante 23 anos, aconteceu alguns episódios, teve os acontecimentos, e o Alcorão foi revelado, então assim. Então por isso é importante a pessoa prestar atenção à forma que se deu a revelação do Alcorão. Essa surata Al-Kafirun, dos incrédulos, foi uma então das primeiras suratas a ter sido revelada ao profeta Muhammad. Ela tem 6 versículos, olha só, 6 versículos, tem 20, estou falando em árabe, 26 palavras árabes e tem 94 letras. Tem 6 versículos, 26 palavras e 94 letras. Estou falando no árabe, o Corão árabe, tá? Essa surata, ela começa como outra sura chamada Bismillahirrahmanirrahim, não é? E ela começa assim, Qul, diga, Qul ya ayyuhal kafirun, لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Em português, a tradução do professor Samir Hayek fala o seguinte: dize, ó incrédulos, não adoro o que adorais, nem vós adorareis o que adoro, nem adorarei o que adorais, e nem vós adorareis o que adoro. Tendes a vossa religião, e eu tenho a minha. Já a tradução do professor Helmi Nasr fala o seguinte: dize, ó renegadores da fé, não adoro o que adorais, nem estáis adorando o que adoro, nem adorarei o que adorastes, nem adorareis o que adoro. A vós, a vossa religião, e a mim, minha religião.
Vamos estudar essa surata então. Primeiro, essa surata é chamada também, ela também é chamada Surat Ikhlas, surata da sinceridade. Ela também é chamada Surat al-Bara'a, Surat al-Bara'a, a surata de estar livre. Al-Bara'a significa livre, né? Significa também a pessoa estar imune, não tem nada a ver, não compartilha, né? Por que? Qual foi o contexto histórico? Por que esta surata ela foi revelada? Por que esta sura ela foi revelada? O que estava acontecendo com o profeta Muhammad? Qual foi o contexto histórico da revelação desta surata? Bom, é mencionado nos livros de tafsir, de interpretação do Corão, que eles têm como base para explicar o Corão a sunna do profeta, aquilo que aconteceu com o mensageiro de Deus, que foi relatado e transmitido, né? Que os idólatras, os mequenses, povo de Meca, que eram idólatras até então, eles não aceitavam o Islã, né? Não queriam se converter ao Islã, mas também, além disso, eles não queriam, os idólatras, que Muhammad continuasse a pregar o Islã. E teve conflitos, teve brigas, teve perseguições, teve torturas, os muçulmanos foram torturados. O povo de Meca, então, naquele momento entendeu uma afronta. Como é que vem um homem que nós conhecemos, Muhammad, vem dizer que Deus é único? Quer dizer, então, que a pessoa não precisa vir lá, dar 2 meses de viagem para adorar o nosso Deus aqui na nossa cidade? Quer dizer que ele pode adorar o Deus dele lá na sua cidade? Vai quebrar o nosso comércio em Meca. Nós, povo de Meca, dependemos do comércio de deuses. Fazemos estátuas, fazemos imagens. Vai estragar nosso comércio, não pode. Como vai acontecer isso? Então falaram assim, fizeram uma comitiva, fizeram um acordo, vamos fazer. Ó Muhammad, قالوا يا محمد هلما نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة فإن كان الذي جئتنا به خيرا قد شاركناك فيه. شوف, opa, tô falando até em árabe. Por que foi revelado essa sura? Os mequenses chamaram o profeta Muhammad e falaram: ó Muhammad, vamos parar então de discórdia, vamos parar então de briga, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Você adora nossos deuses, você adora os nossos deuses um ano, e nós adoramos o teu Deus o outro ano. No inverno nós adoramos o teu Deus, no verão você adora nossos deuses. E daí estamos tudo numa boa. Na outra tradição, outro hadith fala o seguinte: falaram, Muhammad, nós adoramos o teu Deus um ano e você adora o nosso Deus o outro ano. Se aquilo que você está falando é verdade, nós saímos ganhando. E se aquilo que nós fazemos é verdade, você também sai ganhando. Então este foi o momento que os idólatras propuseram essa proposta obscena ao mensageiro de Deus. Né? Por que falaram isso? Porque eles não imaginavam, não compreendiam, ou não davam valor devido o que era Deus, qual é a função do mensageiro de Deus e a função da mensagem. Eles achavam que a religião era um comércio, a religião poderíamos negociar, né? Porque eles faziam isso com as religiões deles. Hoje você vê muitas pessoas fazendo a mesma coisa, abrindo mão dos seus princípios religiosos para princípios mundanos, materiais que não valem nada. Bom, o que acontece? Esse foi o motivo da revelação do Alcorão, desse versículo. Os idólatras falavam: ó Muhammad, vamos fazer um acordo. Nós, idólatras, adoramos Allah um ano, e vocês, muçulmanos, adoram nossos deuses durante um ano. Se aquilo que você está falando é verdade, vocês ganham e nós ganhamos também. Se aquilo que nós estamos falando é verdade, nós ganhamos, vocês também ganham. E está resolvido. O profeta não falou nada. O profeta sallallahu alaihi wasallam não respondeu. Esperou a revelação. Então Deus revelou esses versículos, esses 6 versículos que contêm 26 palavras, 94 letras, dizendo: Qul, diga a eles, ó Muhammad, ó incrédulos, ó kafirun, ó vocês que negam a minha mensagem,
Ó, vocês que não acreditam que vai ter ressurreição no dia do juízo final, prestar contas, não acreditam que Deus enviou como mensageiro Muhammad. Ó, incrédulos. A princípio, a palavra kafir não significa ateu. Kafir não significa ateu. A origem da palavra kafir vem do verbo kafara, que significa encobrir, esconder. Também significa renegar, desmentir, rejeitar, ignorar. Isso significa a origem da palavra kafara. Significa esconder, ocultar, desmentir, negar, desacreditar. Kafir não significa ateu, não. No sentido mais simples, assim, a palavra kafir, vem do verbo kafara, que eu acabei de falar agora, significa aquela pessoa que ela rejeita, ela desmente, ela nega, ela encobre a verdade e não aceita aquilo que um criador disse, né? Mas aqui no contexto histórico, teológico, islâmico que estamos falando aqui, kafir é toda aquela pessoa, né, que não compartilha a mesma crença que o muçulmano acredita. Simples. Kafir significa inimigo? Não. Kafir significa que tem que matar? Não. Kafir significa traidor? Não. Kafir significa mentiroso? Não. Kafir significa o quê? Aquele que não acredita, ou desmente, ou nega, ou encobre qualquer coisa. Portanto, kafir, ou kufr, que é incredulidade, traduzido em português como incredulidade ou a não crença, para nós muçulmanos é qualquer pessoa que não tem a mesma crença que Deus e o seu mensageiro transmitiram, de acordo com os preceitos islâmicos. Isto é geral em todas as religiões, pessoal. Para mim, como eu sou muçulmano, aquelas pessoas que não acreditam na mensagem do Alcorão, na mensagem do profeta Muhammad, para mim são o quê? Kafir. Não tem problema disso. E o que eu sou para eles também? Um kafir também. Então, o kafir é uma questão íntima, é uma questão de fé, convicção pessoal, tá? Só isso. Deus fala no Corão, ó Muhammad, fala para eles, ó kafirun, ó incrédulos que não acreditam na minha mensagem. Não adoro o que adorais. Não, eu não adoro esses deuses que vocês adoram. E nem vós adoram o que eu estou adorando agora. Nem eu, no futuro, irei adorar aquilo que vocês adoram. E no futuro, nem vocês aqui, ó, povo de Meca, irão adorar o Deus que eu adoro, entre parênteses, agora uma interpretação, se vocês continuarem nesse caminho. Tenho a vossa religião e tenho a minha. Esse versículo decore, lakum dinukum, repita, lakum dinukum waliya din. Tens a tua religião, eu tenho a minha. Repita, lakum dinukum waliya din. Tem a sua religião, eu tenho a minha. O que significa isto? Você tem suas crenças, suas convicções pessoais, sua forma de adorar o seu Deus e a forma de chegar a adorar a Ele. Você é convicto nisto, é seu caminho, é sua identidade, é sua religião, a sua fé, beleza, e eu tenho a minha também. Você me respeita e eu respeito a você. Não tente me converter e eu não tento converter você. Os seus parâmetros, os seus valores, sua balança em relação ao mundo sobrenatural, do mundo oculto, do paraíso, do inferno, seu, não serve para mim, da mesma proporção que os meus não servem para você. Não há problema nenhum, nunca houve problema algum a pessoa discordar da religião do outro. Nunca houve. Onde está o problema? É quando eu, você, ele, aquelas pessoas procuram botar a goela abaixo as suas convicções pessoais. Esse é o problema. As pessoas falam assim hoje, as religiões elas levam ao fanatismo,
as religiões elas levam ao extremismo, diz que somente aquela religião está certa. Gente, cada religião vai falar que a sua está certa. Isso não há problema algum. O muçulmano fala que a religião dele está certa, os outros não estão. O cristão, seja ele evangélico ou católico, protestante ou católico, ele vai falar que a religião dele está certa e as outras não. Não há problema algum nisso, isso é questão de convicção pessoal. Onde está o grande problema? É o desrespeito, é a ofensa, é perseguir, né? É fazer chacota, violar os templos sagrados. Isso que não pode. Isso que não pode. Vamos voltar para a Surata, então. Essa Surata Al-Kafirun, sabemos então por que ela foi revelada. Mas ela tem o seguinte, que os idólatras de Meca procuravam de tudo para apagar a mensagem do Islã. Pensaram que vamos negociar. Só que tem uma questão aqui. A religião, que é a convicção pessoal, que é fé, que é crença, é a religião de Deus, não se negocia. Não se dá desconto naquilo que é de Deus. Entendeu? O sábio chamado Ibn Qayyim, ele menciona o seguinte. Ele fala o seguinte. Vai sempre existir três coisas. Algo que é adorado, quem está adorando e o meio, que a conexão. Ibn Qayyim diz assim, هناك عابد لكل عابد العابد لابد له من معبود يعبده وعبادة وهي الطريقة التي يسلكه في هذه العبادة. Ibn Qayyim fala o seguinte, vai ter que ter sempre aquilo que é um objeto de adoração e o caminho que se adora a Deus. Todo mundo, todas as religiões vão ter isso. A pessoa vai acreditar em algo, vai venerar algo, vai adorar algo e vai ter um caminho que é o ritual de como adorar aquilo. Ó Kafirun, ó incrédulos, vocês adoram várias divindades. Então já não é da nossa religião, porque nós adoramos somente Deus. Vocês dizem que Deus é de pedra, que Deus é uma forma humana, que Deus tem forma física. Vocês dizem que Deus ele tem filhas, ele tem filhos, que Deus são 2, 3. Isto é aquilo que vocês adoram. Quanto a nós muçulmanos não adoramos o único Deus. A forma, o caminho, o jeito, o método de vocês adorarem este Deus é totalmente diferente. Então, por isso que Ibn Qayyim diz, por isso que são chamados de kafirun, incrédulos. Por quê? O objeto de adoração é diferente dos nossos e a forma de adoração é diferente do nosso. No final, Ibn Qayyim diz o seguinte, ele diz o seguinte, essa frase legal, anote aí. A frase La ilaha illallah, não há outra divindade que diga de adoração a não ser Deus, Allah, é o adorado. Muhammad Rasulullah, Muhammad, o mensageiro de Deus, é a forma de adorar a Deus. Como que os muçulmanos adoram a Deus? Da forma que Deus revelou através dos seus mensageiros. Ele diz o seguinte, então, são 2 pilares da fé, aqui ele fala. Não é chamada adoração, a não ser se você tem um Deus que é adorado, você adora Ele, Allah, Deus, você tem um caminho que Ele estipulou para você chegar até Ele. Entendeu? O que é o Islã, segundo Ibn Qayyim, esse sábio do século 8º do Islã? Ele fala o seguinte, temos o objetivo que é adorar a Deus e não adoramos a Deus a não ser da forma que Ele estipulou, Ele revelou. Não se chama adoração a não ser da forma que o adorado, Allah, revelou e destinou para os humanos. Simples a matemática. Porque muitas pessoas dizem assim, eu acredito em Deus, reconheço que Deus existe, Ele é meu Deus. Mas, porém, eu adoro Ele da forma que eu quiser. Não é considerado ato de adoração aceita por Deus. Por ato de adoração ser aceita por Deus, deve ser exclusivamente para Ele e da forma que Ele
estipulou através dos seus mensageiros. Lakum dinukum waliyadin, tem a vossa religião e tenho a minha, né? Isso não é importante porque a vitória, esse foi uma das primeiras suratas a serem reveladas, não é? A vitória está quando você, apesar de todas as dificuldades, mantém o seu valor, continuando seguindo os seus princípios. Esse versículo do Alcorão, essa surata do Alcorão, o profeta de Deus, ele lia nas duas genuflexões voluntárias do Fajr, ele lia ela. Ele lia também antes de dormir, né? As duas raka do Witr, ele lia ela também, do chefe Witr, né? Ele disse também no outro hadith, quem lê essa surata antes de dormir, né, estará livre da incredulidade e da idolatria. É uma surata muito importante que nós temos que decorá-la, compreender o seu significado, o que ela representa e aprender e ensinar para nossos filhos. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Opa, esqueci. Peraí, não terminei. Não esqueci que nós temos mais uma surata aí, né? Esquecemos que nós temos a surata número 110. Falamos da surata al-Kafirun. E agora nós vamos para a surata An-Nasr, a surata número 110. A surata número 110, a nossa chamada Socorro, ela é a surata número 110 na ordem da revelação, na ordem dos capítulos ao Corão, e é a surata número... Foi a última sura a ser revelada por completo. Foi a última surata do Alcorão a ser revelada por completo. Esta surata que tem 3 versículos, 17 palavras, 78 letras. Surata Nasr, surata número 110. Esta sura que tem 3 versículos, 17 palavras, 78 letras. Que começa assim em árabe. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Fala o seguinte, em nome de Allah, o clemente misericordioso, quando que chegar o socorro de Allah, e o triunfo, e vires entrar as pessoas em massa na religião de Allah, celebrai então os louvores de teu Senhor e implorai seu perdão, porque Ele aceita o arrependimento. Quando chegar o socorro de Allah, a vitória, e vir as pessoas entrarem em massa na religião de Allah, glorificai então louvores a Ele e pedir o perdão, porque Ele aceita o arrependimento. Surata número 110. Que legal. Essas suratas são as suratas particularmente que eu mais gosto de ler, que eu mais gosto, me identifico muito com elas. Primeiro, ela foi uma das últimas suratas a serem reveladas ao profeta Muhammad. Foi a última, quando o profeta estava em Meca, na peregrinação do adeus, na peregrinação dele, né? O que essa surata ela traz, né? Olha só, quando chegar o socorro de Allah e o triunfo. Surata também é chamada surata da despedida. Ela também é chamada de surata da despedida. Por quê? Olha só, a surata que nós lemos agora há pouco na aula passada, surata número 109 e a surata número 110, a diferença de anos, a época, 21 anos por aí. A diferença entre uma e outra está sendo revelada. O Alcorão está sendo 14 suratas. Essa aqui foi a Kafirun, foi a 16ª ou 17ª surata sendo revelada. E essa aqui, a nossa, foi a última. Durante, como diz assim, vamos arredondar para 20 anos, ok? Foi um pouquinho mais, mas vamos arredondar para 20 anos. Durante 20 anos, o profeta de Deus pregou o Islã, pregou o monoteísmo, suportou as perseguições, viu seus companheiros sendo torturados um por um,
na sua frente, muçulmanos sendo perseguidos, tiveram que fugir para Abissínia, atravessar o mar ali, né, o Mar Vermelho, lá para a África, tiveram que fugir de Meca para Madina. O profeta Muhammad travou batalhas, combateu com essas pessoas, as pessoas atacaram Madina, fizeram trincheira. Tu viu o capítulo inteiro da história do profeta, inteiro, durante 20 anos. Essa sura vem reverser, ela é a última a ser revelada, dizendo: quando chegar o socorro de Allah e o triunfo, quando chegar o socorro de Allah e a conquista. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não faleceu sem antes de toda a Arábia, exceto algumas tribos pequenas, toda a Arábia ter se convertido ao Islã. O profeta de Deus não morreu sem antes que toda a Arábia tinha se convertido ao Islã. Compara a surata anterior. Ó Muhammad, vamos fazer um acordo. Você adora o nosso Deus uma época, nós adoramos o seu Deus outra época. O profeta de Deus, com a ordem de Deus, permaneceu firme naquilo que Deus revelou. Não negociou a religião. Não disse: olha, vamos inventar um negócio para eles poderem acreditar na nossa mensagem. Vamos fazer uma música aí, vamos fazer um nasheed para eles gostarem e achar nossa religião simpática. Vamos fazer uma festa na mesquita aí, vamos dançar um dabk, vamos tocar um sambão aí na mesquita, para ver se as pessoas vão na mesquita. O profeta de Deus, encarregado por Deus de transmitir a mensagem, não fez nada disso. Continuou transmitindo a mensagem do caminho certo, da forma correta. Passaram mais de 20 anos e Deus fala esse versículo para ele: quando chegar o socorro de Deus e a vitória, chegou ou não chegou? Chegou. Depois de 20 anos, o Alcorão tinha sido revelado por completo. As pessoas todas árabes se converteram ao Islã. A maioria parte dessas pessoas se converteram de livre e espontânea vontade. Outras pessoas se converteram por interesses mundanos, né? E vires as pessoas entrarem em massa na religião de Deus. Imagina o profeta lá em Meca, que quando começou a pregar sozinho, as pessoas perguntando, ofendendo, xingando, perseguindo, tendo que fugir. Passou um tempo, ficaram firmes na mensagem, seguindo a senda reta, que Deus aliviou, deu vitória para eles. De que forma que foi a vitória? As pessoas entrando na religião de Deus em massa. Vieram as tribos árabes de toda a parte da Arábia. Em vez de fazer peregrinação a Meca, iam lá para Madina para dizer: ó Muhammad, nós queremos ser muçulmanos, nos ensina o Islã. A grande vitória não é ter número de seguidores ao seu redor. Presta atenção. A grande vitória não é ter números de seguidores ao redor. A grande vitória é a pessoa continuar firme na senda reta, apesar das dificuldades e de tudo que acontece. Porque muitas pessoas, no Brasil nós falamos Maria vai com as outras, Maria vai com as outras, não é? Tá numa comunidade muçulmana forte, tem bastante muçulmanos na mesquita, daí é fácil usar hijab. Usa o hijab, põe a taquinha, vai na mesquita rezar, tira um selfie na mesquita, aí nove Allah, eu gosto da religião, tudo. Aí é legal, aí é beleza. Mas quando é perseguido, quando perde o emprego, aquilo que ele defendia antes, no mínima aprovação, primeira coisa que ele faz, desaparece da mesquita. Primeira coisa que a mulher faz, que algumas estão fazendo agora por uma modinha, né? Primeira coisa que faz, tira o hijab. E fica botando foto aí, mostrando o biquinho na internet e redes sociais. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aquilo não era verdade para você? Você não defendia o hijab na televisão, não defendia o hijab na internet, não defendia isso não era o Islã, não era verdade para você? O mínimo é o mínimo. Que ninguém é perseguido, ninguém é torturado. Aqui não é o Myanmar lá, em Burma, os muçulmanos. Primeira coisa que faz, tira o hijab, desaparece a mesquita. Estou passando por problema e dificuldade, todo mundo passa. Mas todas essas dificuldades que Deus colocou no nosso caminho, não é para nós barrar, é para filtrar,
Todas as dificuldades é para filtrar as pessoas que vão chegar até o destino. Então essa Surat An-Nasr, a primeira, Kafirun, firme no princípio, não abre mão daquilo que você acredita, continue em frente, porque daqui a um tempo vai chegar o que? Surat An-Nasr. Quando chegar o socorro de Deus e o triunfo, e vires entrar as pessoas em massa na religião de Allah. As pessoas vão entrar em massa. Imagine se no começo o profeta Muhammad abrisse mão. Imagine se o profeta Muhammad pegasse a religião como algo pessoal. Não, estou me ofendendo porque eu falar do Islã, não vou falar mais do Islã. 20 anos depois viria a vitória. 20 anos depois Deus iria falar esse versículo ao Corão. Não. Então, meu irmão, minha irmã, quer que Deus alivie? Quer que Deus abençoe você? Mantenha-se firme na senda reta. Mantenha-se firme na senda reta. Hoje nós vivemos uma época de fitna, provações, testes. Estamos na peneira aqui, ó. Estamos sendo peneirados todo dia. A vitória, o triunfo, é para quem se mantém firme. Não é para quem abre mão. Abre mão da religião. Tá difícil falar a religião. Não é assim. Religião é coisa séria. Olha aqui no Corão, versículo 3. Depois que chegar a vitória e as pessoas entrarem na religião de Deus em massa, o que você faz? Põe uma placa, eu venci, eu ganhei, eu mereço, eu consegui? Não. Louve Allah, agradeça a Allah. Diga Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Depois que vier a vitória de Deus e o triunfo, não se vanglorie, não humilhe ninguém, não persiga o outro. Só diga uma coisa: só consegui chegar até aqui porque Deus me orientou, me protegeu e me encaminhou. Esses versículos últimos, após o encerramento de qualquer tarefa, atividade que deu sucesso, devemos dizer sempre Alhamdulillah. E falamos também Astaghfirullah, Deus me perdoe. Deus me perdoe por aquilo que eu deixei de fazer. Deus me perdoe por eu pensar em fraquejar no meio do caminho. Deus me perdoe de eu achar, e ouvo, Deus me livre, falar que isso aqui eu consegui chegar até onde eu cheguei por causa da minha inteligência, da minha esperteza. Não, o Islã ensina isto. Quando chegar a vitória de Deus, daí você vai ver as pessoas entrando na religião de Deus. Hoje, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi combatido durante 20 anos. E foi revelada essa surata falando, como fosse um selo. Você teve sucesso na sua mensagem. Qual é o sucesso da mensagem? Quantas pessoas entram no Islã no mundo hoje? Não existe nenhuma outra religião no mundo que é tão mal compreendida e combatida como o Islã. Se fosse qualquer outra religião no mundo que sofresse 10% das acusações, as perseguições que o Islã e os muçulmanos sofrem, já teria terminado, já teria acabado. Mas não. O Islã é a religião que mais cresce. Há mais de 10 anos atrás, na Europa, fizeram um filme, caricaturas contra o profeta Muhammad. O que aconteceu? O próprio autor do filme depois se converteu ao Islã. Fizeram caricaturas ofendendo o profeta Muhammad na Europa. O nome mais chamado na Europa, o nome mais conhecido na Europa, Muhammad. O Islã cresce assim. Não cresce pelo esforço. Não cresce porque alguém faz, porque vem de Deus. Por isso tem que ser deixado ao natural. Então, essa surata tem 3 versículos e tem uma lição. A vitória de Deus vai chegar. Mas vai chegar para quem? Quem será o vitorioso? Quem abandona a prova antes de entrar no teste? Não. Quem suporta, quem não entra, mantém firme, agradecendo a Deus, seguindo a senda de Deus. Vai ver as pessoas entrando na religião. Hoje, as pessoas que mais entram na religião do Islã, hoje o mundo inteiro conhece o Islã, procura o Islã, sem esforço de ninguém. O Islã é a religião que mais cresce na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil.
as pessoas falam, o Islã cresce à força, o Islã cresce pela espada. Como? Como que aqui tem liberdade total? Né? Aqui tem liberdade total. As pessoas estão procurando serem muçulmanas. Esse então é o conteúdo da Surat An-Nasr. E também é relatado, Tafsir Ibn Kathir, ele menciona o seguinte, que o califa Omar ibn al-Khattab, o califa Omar, ele sentava assim com os sheiks, né, as grandes personalidades, autoridades, chefes tribais da Arábia. E Omar gostava do companheiro do profeta chamado Abdullah ibn Abbas. Esse Abdullah ibn Abbas, ele era primo do profeta. Quando o profeta faleceu, ele tinha 15, 16 anos por aí, mas era muito, muito, muito esperto. Ele sabia tudo do Alcorão. Era incrível. E o Omar gostava muito dele. E o Omar queria mostrar para os velhos, para as pessoas mais velhas, para os chefes das tribos árabes, o valor e o tamanho do conhecimento do Ibn Abbas. Reuniu todos eles e falou assim, e leu esse versículo, essa surata que nós acabamos de ler, e perguntou para os homens mais velhos, elite, né? O que vocês falam dessa surata? Daí todo mundo falou, a surata fala que quando chegar a vitória de Deus, e as pessoas se converterão ao Islã, é para dizer Alhamdulillah. Daí o homem falou, Ibn Abbas, o que você acha dela? O que você tem a falar? A elite dos Quraishitas de Meca ficaram assim revoltados. Pensavam, por que o Omar põe essa criança aqui? Tem idade de nossos filhos para falar do Alcorão para nós. O Ibn Abbas falou o seguinte, esta surata foi a última a ser revelada e ela veio para encerrar a mensagem do profeta Muhammad. Porque ela fala o seguinte, olha só, Deus prometeu para o profeta a vitória e ela veio. Após a vitória e a conquista e ver as pessoas entrarem no Islã, celebrar os louvores a Allah, glorificar e pedir o perdão. E falou o seguinte também, que essa religião continuará crescendo. Porque a vitória, ela vai continuar até o dia do juízo final. E na base o seguinte também, e era para o profeta de Deus se preparar. Porque se ele viu a vitória de Deus, depois que completou, depois que a pessoa se formou na faculdade, o que tem que fazer? Sair dela. E na base interpretou o quê? Que depois de tudo o conteúdo dessa sura, só nos resta o quê? Nos despedir do mundo. Ele disse, essa surata é a surata que preparou o profeta de Deus, Muhammad, para a morte. E de fato, depois que essa surata foi revelada, passou talvez 2, 3 meses e ele faleceu. Essas duas suratas que eu queria comentar com vocês, Qul ya ayyuhal kafirun wa idha jaa nasrullahi wal fath, fantásticas. Aprendem, decorem, estudem ela e encontramos na próxima aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.